Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail aparece na sua tela. E querendo, faça sugestões de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, ao mundo do direito, porque como o próprio nome do programa é sugestivo, este é o foco central deste programa aqui na TV da Universidade Franciscana. A minha convidada de hoje, Luíse de Lima Pereira, uma pesquisadora em Direito. Seja bem-vinda, Luíse. Obrigada, agradecer a oportunidade. Luíse, te formasse lá na URI Santiago, Isso. Queria ouvir um pouquinho da tua história e depois vamos falar um pouquinho sobre o universo das ações coletivas na jurisdição processual. Eu sei que é isso que tu estás pesquisando hoje, né? É um tema bastante interessante esse, é um tema super em voga, super atual. Mas por que o curso de Direito lá no início de tudo? Bom, o curso de Direito nasceu primeiro de uma paixão pela leitura, que eu sabia que era, e uma questão de como visualizar, como conhecer. Eu achei que seria um modo de eu conhecer a sociedade que eu vivia naquele período ali, em transição entre o ensino médio. Então, acabou isso me motivando. Aí eu acabei prestando vestibular lá na URI Santiago e de imediato o aluno chega lá e ele é apresentado a um projeto, que o nome é Projeto Aprendizado Jurídico Social, que é um projeto guarda-chuva, que eles chamam lá, um projeto que engloba vários grupos de pesquisa, e a partir daí eu comecei a minha trajetória acadêmica. Agora, realmente assim, né, como é importante esse contato do aluno com projetos de pesquisa, de extensão. Aqui no curso de Direito da Universidade Franciscana nós temos muito isso também, um sistema bem parecido com esse, porque isso acaba levando o aluno para uma outra dimensão, né? Ele não fica só naquele mundo da técnica jurídica, naquele mundo duro do direito, e ali ele tem a oportunidade de navegar em águas que são turbulentas, por óbvio, né? Porque requerem investigação, requerem uma leitura pesada, às vezes, dessas áreas, todas elas relacionadas a fenômenos complexos. O direito é composto pela complexidade, né? E me chama a atenção o que tu falou no início ali sobre a necessidade de conhecer a sociedade e tal, e por isso, realmente, ele tem, faz parte de uma ciência social, né, como a gente sabe, e tem tudo a ver com realmente, não tinha parado para pensar nisso ainda, mas o conhecer a sociedade parece que está, né, imbricado no núcleo central do mundo jurídico. Isso acaba mudando a visão de mundo que a gente tem, o curso de Direito. E esse projeto ainda colaborou para a minha experiência, porque além da questão dos grupos de estudo, uma parte interna, a cada semestre os grupos se organizavam para fazer uma extensão. Então, tinha ações sociais dentro desse projeto. Sim. Que a gente tinha o contato com a comunidade. Então, a comunidade vinha trazer os anseios e acabava tendo esse intercâmbio, até mesmo tirando dúvidas. E, posteriormente, no primeiro ano eu participei como ouvinte, como voluntária, e depois eu tive a oportunidade de ser bolsista desse projeto daí. Pois é. E aí, hoje eu sei que tu estás inserida no programa de pós-graduação, né? Estás envolvida também com uma pesquisa na área das ações coletivas, Isso. Que é um tema complicado esse, né? Porque nós temos todo um sistema que tradicionalmente ele foi construído para o indivíduo, né? Para a resolução de questões individuais. Nós até temos no ambiente da jurisdição alguns procedimentos que tutelam as ações coletivas, né? Podemos falar um pouquinho sobre eles depois, mas o foco central do direito processual não é esse, principalmente o civil, por óbvio, né? Que é o que a gente está falando aqui. O foco central, em decorrência do próprio Código de Processo Civil de 2015, são as ações individuais, porque ele é um código que foi escrito à tutela dos direitos individuais. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Por que tu acha que existe essa dificuldade endêmica do sistema no trato das questões coletivas? Tu acha que isso tem a ver com o nosso Estado, com o Estado que ainda não se satisfez democraticamente falando? Quais as causas desse fenômeno na tua concepção? Bom, no decorrer da pesquisa eu tô visualizando elementos que corrompem esse sistema jurídico coletivo, transindividual. Um fator é essa questão do individualismo, essa tradição
individual, que acaba se remontando a uma questão passada. Então, o CNJ mesmo já comprova por meio de pesquisa que a população usa das ações coletivas para satisfazer interesses individuais. Além disso, eu aponto como corrupção desse sistema os interesses de ordem econômica e política. O uso do Estado para satisfazer interesses privados. Porque um dos demandados nas ações coletivas vai ser o Estado. Sim. Então, não existe um esforço. Então, um esforço para efetivar esse sistema e, ao mesmo tempo, você quer um Estado certo e essas questões políticas e econômicas, além disso, que enfraquecem o sistema. Um trato privado no âmbito estatal e o que acaba ocorrendo? A legislação não avança, tanto é que a gente não tem um código de processo coletivo e também existem fragilidades, alterações legislativas e o que se pretende? Que o sistema jurídico, e falando nesse âmbito na jurisdição, assegure essa questão econômica. E acaba sendo contraditório porque o Estado, aquele que assume o compromisso de efetivar direitos, se lança como senhor dos negócios também. É um tema difícil esse, né? Um tema que remonta a uma historicidade toda peculiar. Né? Nós vamos olhar lá para a modernidade, vamos olhar lá para a filosofia racional iluminista, vamos olhar depois para a política, para a formação do Estado político enquanto ente político, né? Nunca esquecendo que a gente está aí, quando fala em filosofia iluminista, racional iluminista, a gente está pensando num Estado moderno, né? Um Estado liberal principalmente, que acaba sendo construído ideologicamente basicamente pelas mesmas pessoas, né? Porque os filósofos racionalistas, muitos deles são contratualistas. Então, nós estamos falando das mesmas pessoas. Hobbes, Rousseau, Locke, Montesquieu. E isso condicionou um pensamento científico. E o direito ele se aprisionou nesse pensamento. Me parece assim que o grande obstáculo, a grande missão do mundo jurídico na atualidade é se dar conta desse aprisionamento e pensar em estratégias de rompimento com isso. E as ações coletivas, esse tema aí que a gente conversa hoje, realmente assim elas estão num ambiente privilegiado para a gente sustentar um rompante definitivo com esse pensamento, que é um pensamento, né, como falamos antes, que foca na resolução de problemas individuais. Então não adianta, porque aí as pessoas vão dizer assim, sim, mas existe o procedimento da ação civil pública, existe o procedimento do Código de Defesa do Consumidor, que todos eles foram construídos a fins de gerar, né, uma outra conotação aos direitos transindividuais, direitos difusos, coletivos. Mas não adianta nós termos procedimentos que foram instituídos com a lente do protecionismo individualista, porque daí nós estamos falando do mesmo. Me parece que o grande desafio das ações coletivas, e a gente pode até aprofundar isso um pouco melhor no segundo bloco depois, é a gente pensar num sistema processual específico para esses direitos. Não pensar no mesmo modelo de processo que nós temos à tutela dos direitos transindividuais. Dos direitos individuais. Os direitos transindividuais, esses coletivos, difusos, eles precisam realmente de um outro modelo. Ainda mais no modelo de sociedade que a gente está, que é a sociedade em rede. É uma sociedade complexa. Então, essa resistência em se valorizar essa tutela coletiva acaba não sendo conforme a sociedade se mostra. Porque ela é uma sociedade com forte interação, com a presença de tecnologias. Então, como tratar novos direitos sem inserir esses novos fatores dessa sociedade? Pois é, vê que o social ele sempre acompanha, por óbvio, né? Ou os institutos, as instituições devem obrigatoriamente acompanhar o social. Acho que esse é o caminho mais adequado para explicar essa questão. Porque realmente, assim, o Estado ele vai se moldando tradicionalmente à luz da forma como a sociedade vai se manifestando. E isso é muito criterioso, né? Nós tínhamos uma sociedade individualista no século XVII, claro que ainda temos isso do ponto de vista fático, mas sob o ponto de vista político, essa sociedade individualista ela deu origem a um modelo de Estado da época. Essa sociedade se complexiza ali no século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e existe um outro tipo de Estado. Um Estado mais preocupado com a questão social, com o bem-estar social. Depois, a partir da década de 60, 70, 80...
movimentos renovatórios de Exatamente. acesso à justiça. Nós tivemos uma outra guinada, uma guinada rumo a projetos de pretensão democrática de direito, tanto é que no Brasil se consolida justamente nesse período aí a Constituição de 88 com uma Constituição cidadã, com uma Constituição democrática de direito. Então, a sociedade vai se complexizando, o Estado vai se complexizando em relação a essa sociedade, mas o direito como um todo ele não acompanha na mesma velocidade. Isso. Exato. Hoje nós estamos falando de uma sociedade em rede, numa sociedade interconectada, numa sociedade que troca, né, informações a todo momento. E nós temos um direito que não acompanha isso na mesma medida, na mesma proporção, na mesma velocidade. Então, um direito que precisa ainda evoluir muito em relação a essa questão. E claro, daí puxando, né, para a nossa brasa, que a gente está conversando hoje, um processo que também precisa se adaptar a isso. Claro. Um processo que precisa se adaptar a essa nova realidade, que é uma realidade cada vez mais presente, né? Não adianta falar em processo eletrônico, né, Luiz? Essa não é uma característica que é suficiente para entender o fenômeno da complexidade do direito transindividual. Olha que palavra interessante essa, né? Que expressão interessante. Uhum. A complexidade transindividual. Nós temos que pensar em institutos que ultrapassem uma perspectiva que não se amolda mais às necessidades do século XXI. Para proteger essas coletividades, né? Esses novos direitos. E da mesma forma que a gente percebe, por exemplo, que eu já falei aqui, uma resistência de legislação nesse sentido, mas também tem uma resistência de juízes no trato desses novos direitos. Essa pesquisa que eu falei do CNJ, ela também, os juízes entrevistados, eles falam que eles não sabem trabalhar essa ideia de tutela coletiva. Então, até vamos apontar um pouco o ensino jurídico, né? Então, com certeza. Eu acho que a gente pode voltar no segundo bloco e enfrentar também essas questões aí. Pode ser? Vamos fazer um intervalinho super rápido. 30 segundos. A gente já volta. Pode ser, Luiz? Então, como disse, vamos fazer um brevíssimo intervalo de 30 segundos. Não saia daí, nós já retornamos. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail aparece aí na parte inferior da sua tela. Sugerindo convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Como sempre digo, este é o foco central deste programa. É sempre bom falar em direito, pesquisa, futuros do mundo jurídico, complexidade, direitos transindividuais, coletivos. Para isso, te convidamos hoje, né, Luiz? A gente sabe que tu é mestranda em Direito e está, né, pesquisando hoje justamente isso, sobre a necessidade da gente romper com um paradigma individualista que ainda teima em permanecer presente entre a gente, mas o direito tem que se amoldar a uma nova possibilidade, porque a ele parece que cada vez mais se torna apropriado falar numa sociedade que é em rede. Queria te ver um pouquinho sobre isso. Que sociedade é essa? A sociedade em rede, ela nasce da ideia que em vários setores sociais começou a ser visualizada as estruturas em rede. Então, essa sociedade ela é marcada pelo dinamismo, pela presença da tecnologia, pela troca de informações, e ela pega e possui um alcance global. Então, a gente pode falar em sociedade em rede numa escala de planeta. Que não tem a ver tão somente com a questão da virtualização, da virtualidade. Não. Né? É importante dizer isso. É isso. na ordem econômica. A parte, se não se for ver, a corrupção ocorre em rede atualmente. Então, na parte social, na interação entre estados, por exemplo,
Só que, ao mesmo tempo que a gente fala em sociedade em rede, a gente pode afirmar que não alcança todos de forma igual. Então, existe uma geografia da desigualdade, seja ela social, seja ela econômica. Então, por isso que a minha pesquisa acaba fazendo essa relação, porque na medida que tem desigualdade, o direito tem que estar presente. Então, ele acaba vindo para suprir esse déficit. E ainda assim, dentro dessa desigualdade, no âmbito brasileiro, é adotado o Estado democrático dentro dessa sociedade rede. Então, ocorre a retomada de promessas constitucionais, o reconhecimento de novos direitos e a importância da jurisdição. Então, eu acabei fazendo esse link dos direitos coletivos, novos direitos, logo, com a sociedade em rede. Agora, tu elegiu alguns procedimentos específicos para tentar demonstrar aquilo que tu pretende demonstrar? Porque, como disse, né, nós temos hoje um complexo de procedimentos que ainda que possam ser criticados, como fizemos no primeiro bloco, em relação à sua construção, seu ponto de vista individual. Existem hoje no Brasil, isso é inegável, procedimentos que tutelam os direitos transindividuais, né? Pelo menos dentro da esfera cível, né? Processual cível. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque tem ação civil pública, tem ação popular, tu elegeste alguma assim para Assim, focar nas suas pesquisas? Considerando a problemática que eu apontei, que a gente comentou no primeiro bloco, de interesses individuais, interesses políticos e interesses econômicos, voltando para uma questão de construir caminhos, é proposto um resgate da ação popular. E por que a ação popular? Pela condição do cidadão participar da jurisdição. Então, não é o Ministério Público, não excluindo essas pessoas, Sim. Claro, né? Não é a Defensoria Pública que vai estar ali, é o cidadão aprendendo a cuidar do patrimônio público, sabe? Esse é um mecanismo processual que acabou sendo forjado justamente no momento em que o Estado muda de percepção. Ele sai de uma perspectiva mais liberalizada e passa a se proclamar democrático do direito, né? Então, vejo que tem vários procedimentos judiciais que vêm a reboque dessa intenção do Estado em se tornar um Estado democrático do direito, um Estado que se autogoverna, um Estado, né, que tem a sua soberania, um Estado que pensa nos direitos também para além da perspectiva tão somente individual. Né? Agora, realmente, assim, é um procedimento interessante esse, do ponto de vista da legitimidade. Me parece que foi o fator determinante aí para te escolher. E para a gente verificar, assim, né, que a jurisdição ela está ao acesso das pessoas com um desiderato de pensar cada vez mais na sedimentação, na sofisticação, de levar a cabo os preceitos constitucionais, principalmente no que se refere aos transindividuais. Isso, e eu afirmo assim, como um resgate, porque ela foi a primeira ação, ela é lá de 65. Então, a gente vê um instrumento antigo em relação, por exemplo, ao Código de Defesa do Consumidor, Sim. mas está lá adormecido. Será que a população sabe todo o poder que tem? E será que teve um filtro constitucional quando passou? Tem resquícios autoritários nessa lei? Então, é isso que eu proponho identificar como uma construção de caminhos. Não quer dizer que é a resposta aos problemas que eu penso em apontar na dissertação, mas é, como eu disse, uma construção de caminhos. Mas aí tem que se dar conta, né, veja que, como a gente falava antes, essa é uma lei da década de 60, né, a Lei da Ação Popular. A Ação Civil Pública é da década de 80. O Código de Defesa do Consumidor é da década de 90. Agora aí o Mandado de Segurança Coletivo de 2009, a Lei 12.016, se não me falha a memória, que é a última. Mas essas anteriores, elas foram construídas sob um ponto de vista puramente político individual, né? Por isso que talvez seja necessária uma reoxigenação nesses procedimentos, para a gente realmente jogar ali um outro tipo de concepção à tutela desses direitos que ultrapassam a figura do indivíduo. Esse é um problema que eu vejo como um problema crasso dentro desses sistemas. E não adianta o sistema acabar se intitulando como protetivo de direitos coletivos, transindividuais, se ele foi construído, pelo menos proceduralmente, sob o ponto de vista individual. Muda muito pouco. Se você olhar o procedimento, por exemplo, de tutela
transindividual de direitos, da ação civil pública, que talvez seja o principal hoje no Brasil, a tutela do meio ambiente, dos próprios direitos do consumidor, dos bens de ordem histórica, paisagística, turística, etc. Estou relembrando aqui do artigo 1º dessa lei aí que trata dos bens jurídicos tutelados por esse procedimento. É um procedimento que foi construído lá na década de 80, quando o Estado, desde que a Constituição de 88 nem existia ainda. O Estado brasileiro não se declarava democrático de direito, pelo menos da forma como passou a se declarar depois da Constituição de 88. Será que esse é um procedimento que realmente tem condições hoje, da forma como ele está, de processualmente satisfazer, mas principalmente proteger esses direitos? Não, eu concordo que eles foram construídos na questão por uma vertente individual e ainda por cima complemento por uma vertente onde tudo era na base do dano, não existia prevenção, né? Mas, como eu disse, é um resgate e buscar uma leitura, até mesmo que a hermenêutica pode contribuir nesse ponto, para trocar a lente, como a gente estava dizendo. Isso é fundamental. Falamos no primeiro bloco, ali no finalzinho, lembrei agora, sobre a crise do ensino jurídico como um fator que retroalimenta o quadro. Eu lembro que desde a época que eu me formei em 2002, já se falava na época na crise do ensino jurídico. Então é uma coisa que há muito tempo se fala. Particularmente como um professor, eu acho ótimo que se fale sobre isso, porque isso serve como estímulo para as pessoas estarem sempre se reinventando, né? Então que continue se falando em crise do ensino jurídico, até para os professores darem conta de que eles não podem parar no tempo, eles devem sempre estar se repaginando, se oxigenando, se reconstruindo. Agora, tu vê o que a gente poderia denominar de crise do ensino jurídico como um fator determinante para se sustentar uma espécie de deficiência de realidade no universo das ações coletivas? Eu acho que colabora, porque estão se moldando operadores ali que não sabem e não reconhecem, nem mesmo valorizam a tutela coletiva. Exatamente, a tutela coletiva. Se nós for ver, o Ministério Público acaba dando uma ênfase nas ações penais. Vamos ver um Ministério Público dando ênfase, pelo menos na minha cidade, de onde eu venho, dando ênfase nessa questão coletiva. A Defensoria ainda é tímida na ação civil pública. Então, por que nós, enquanto advogados, promotores, defensores, não soubemos usar a tutela coletiva? Porque existe ainda esse resquício, né? Muito Claro. forte da perspectiva individual, liberal e tal, que é algo que realmente, assim, se a gente for pensar no projeto constitucional, é algo que tem que ser revisto aí imediatamente, né? Mas talvez pensar em outros procedimentos, pensar nos mesmos procedimentos, desculpa, mas com uma outra lente. Acho que esse é o foco central que a gente conseguiu conversar bastante hoje, né? Mas eu queria agradecer a tua presença aqui, Luiz. Eu que agradeço. Tá? Dizer que foi uma conversa muito agradável. Realmente, assim, é importante falar sobre isso. Esse é um tema que geralmente o pessoal conversa en passant, não é foco isso E vejo que é algo que acaba refletindo no interesse de todos aí, que está o brilho do assunto, né? Mas de dizer que as portas da TV sempre abertas a ti. Obrigada, eu agradeço. Esse é um tema muito complexo, que a questão dos minutos aqui deixa ele um pouco limitado, a pesquisa é um pouco maior, mas se a gente planta uma sementinha já para começar a falar disso, eu acho que já é importante. Obrigada. Nós que agradecemos. Agradecemos a você também pela sua audiência e fique ligado aí nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Em relação a este programa, até a próxima.